Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Meu nome é Guilherme Marques, eu faço parte do projeto PIBID de Física, pois eu faço Física aqui na Unesp de Bauru. E nós vamos conversar um pouco, vamos aí tratar do tema energia e suas transformações. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu me chamo Laura, estou aqui com o professor Guilherme para a gente falar um pouquinho hoje sobre as energias com vocês. Bom, galera, existem duas definições, né, desse primeiro conceito que vocês podem encontrar, né? A matéria e a energia. Essas coisas se distinguem? Não. Se vocês pegarem lá no dicionário, de acordo com eles, ele diz que matéria é qualquer substância que compõe um corpo que seja sólido, que seja líquido ou que seja gasoso. Para a definição aqui da física, a gente vê matéria como um agregado de partículas que possuem massa. E a energia, Laura? Bom, a energia ela vai poder ser tratada como algo que não tem massa, mas que produz para nós uma ação sensível e ou perceptível. Mas será que elas são realmente independentes? Não, não é tão simples, tá? Dependendo de algumas condições, matéria e energia se aliam e trabalham juntas. Assim como na fórmula de Einstein, né? E igual a mc², onde E é energia e m é massa, que nós não vamos discutir por enquanto, tá? Vocês vão ver isso em outras aulas com uma física um pouquinho mais avançada. Mas então, essas duas coisas aqui, elas não são totalmente distintas. Elas conseguem trabalhar juntas, dependendo das condições em que se encontram. Aluno, sabemos que não ficou claro ainda, né? Porque não tem uma definição clara para o que é energia. De verdade, não tem. Nós vamos poder entendê-la por uma quantificação, ou seja, a gente vai dar valores para as energias, mas vamos deixar isso para a próxima aula. Antes de vocês estudarem esses valores atribuídos à energia, a gente vai estudar as características de cada uma das energias, as fontes e as transformações entre as energias. Isso mesmo. A gente pode também se questionar em relação à energia, se existe, né, uma energia que é boa ou ruim, né? Será que existe esse tipo de definição para alguns tipos de energias? Nós não sabemos, nós vamos aprender sobre isso, né, mais para frente. Aqui nós vamos falar das fontes de energia, como que elas se originam, né, para chegar até as nossas casas, aquela energia que a gente consegue observar mais, que a gente consegue entender melhor, que a gente consegue observar mesmo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então nós vamos falar aqui das fontes de energias. E elas sim, nós temos as fontes boas e as fontes más. Mas em relação ao meio ambiente, né? Nós temos aí as energias provenientes de fontes renováveis e das fontes não renováveis. E aí vamos entender um pouquinho a diferença disso daí. Por que que uma é ruim para o meio ambiente? Por que que outras são boas? Tá bom? Olhem só, fontes renováveis, né? São aquelas que utilizam recursos que não se esgotam ou se regeneram na natureza. São aquelas fontes que utilizam recursos que não acabam, né? Já as fontes não renováveis são aquelas que utilizam recursos que se esgotam na natureza e, por isso, pode gerar diversos problemas para o meio ambiente, porque elas utilizam de recursos que, em sua utilização, né, para gerar energia, elas liberam gases, liberam poluentes aí ao nosso meio ambiente, degradando então o nosso planeta. Aqui teremos alguns exemplos dessas fontes não renováveis de energia e das fontes de energias renováveis, as fontes ruins e as fontes boas. Ou seja, se é uma fonte boa, a gente deve buscar
utilizá-la mais. Nós vamos entender que nós estamos evoluindo nesse sentido também ao longo dessa aula. Olha só alguns exemplos, né, das fontes não renováveis de energia. Temos o petróleo, o gás natural, o carvão, a energia nuclear. Fontes de energias renováveis. Temos a biomassa, né, da matéria orgânica aí do nosso planeta, as hidrelétricas que utilizam aí das bacias hidrográficas da água. Olha só, podemos tirar energia da água, energia elétrica através da água, da energia eólica, que é a energia dos ventos, da força dos ventos, da energia solar e também geotérmica. Tá bom? Fica aí também o convite para vocês pesquisarem um pouco mais sobre elas, tá bom? Perfeito, Gui. Bom, sendo assim, com tudo que o Gui falou, das energias que têm fontes más, aquelas fontes que degradam o meio ambiente, nós podemos fazer aqui um pequeno parênteses e falar de aquecimento global, né? Esse aqui é um recorte do jornal O Globo, online, né, que publicou o seguinte: aquecimento global 2018 foi o quarto ano mais quente da história. Isso só mostra para nós a importância das energias renováveis, porque com elas a gente consegue driblar o aquecimento global, né? Utilizando fontes que não geram gases poluentes, que não degradam a camada de ozônio e nem poluem as nossas fontes hídricas, a gente consegue dar uma volta no aquecimento global, né? E continuar mantendo o nosso clima ameno. Então, a grande alternativa aí, né, para a gente utilizar, para a gente ainda assim ter energia, ao mesmo tempo em que a gente também tenha um planeta saudável, né, é utilizar as energias renováveis. E olha aqui quantas vantagens temos na utilização desse tipo de fonte de energia. Elas são inesgotáveis, como já falamos aqui, tem um baixo custo de manutenção, alcança locais remotos, pode ser instalada em pouco espaço, diminui a emissão de poluentes na atmosfera, o impacto ambiental é pequeno, reduz a emissão de gás carbônico e favorece também a criação de novos empregos. Então a gente também se pergunta, nossa, quantas vantagens. Então por que não utilizamos só dessas fontes de energia? E aí fica o questionamento para vocês, a reflexão para vocês também pesquisarem um pouco mais a fundo a respeito desse embate aí com a utilização das fontes de energias renováveis, tá bom? Isso, Guilherme. O meu comentário sobre isso, que o Guilherme acabou de falar, seria que as indústrias, elas utilizam os combustíveis fósseis por ser mais fácil, né? Por ter a queima mais rápida, por ser mais fácil de ser utilizado, de ser transportado e assim por diante, né? Só que, além de degradar o meio ambiente, elas têm um custo bem mais alto do que as energias renováveis. Elas fornecem a energia com maior rapidez, como as indústrias querem ter, porém, geram um grande custo, impactam diretamente na economia de um país. Mas qual tipo, então, de energia chega na tomadinha da minha casa? No fio que acende minha lâmpada? Ah, boa pergunta. Como vocês podem ver nesse infográfico, 60% da energia elétrica que nós usamos no Brasil vem de fonte hídrica. Ah, e lá das aulas de geografia, vocês já sabem que a geografia brasileira tem uma riqueza de bacias hidrográficas, que na sua maior parte são capazes de gerar energia elétrica. Outras fontes de energia, como vocês podem observar, também são utilizadas. 15% da nossa energia vem ainda da queima dos combustíveis fósseis, então ainda não renovável. Mas tem ali uma amarelinha que eu vou falar mais a fundo com vocês, que chama-se energia eólica, que é uma energia proveniente dos ventos. Ela está sendo captada lá no Planalto Nordestino do Brasil. É dela que eu vou falar um pouquinho agora com vocês. A produção da energia eólica, aqui no nosso país, ela vem se expandindo cada vez mais rápido ao longo dos últimos anos. Esse crescimento ainda é bastante limitado, mas ele surgiu
a partir da necessidade da diversificação das fontes energéticas aqui no nosso país, para que o Brasil fique menos suscetível às crises no setor energético e também gere menos impactos ao meio ambiente. Lá em 2014, segundo alguns dados do governo federal, o Brasil ultrapassou a Alemanha no que se refere à expansão de energia eólica, atingindo o segundo lugar mundial, ficando apenas atrás da China, que é uma grande potência e tem alta demanda, né, galera? Lá, antes ainda no ano de 2002, o governo brasileiro criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, chamado PROINFA, cujo objetivo era ampliar as matrizes que geram menos impactos ambientais. E dentre elas apareceu a eólica, assim como apareceu a solar, a geotérmica, dentre outras formas de energia. A partir daí, aqui no Brasil, foram feitas parcerias do poder público com a iniciativa privada, por intermédio da realização de leilões e concessões públicas para as empresas interessadas durante um período de aproximadamente 20 anos. O primeiro leilão ocorreu lá no ano de 2009 e envolveu empreendimentos da região Nordeste. Lá no Rio Grande do Norte, tínhamos uma capacidade instalada em 2013 de 1 bilhão e 300 milhões de watts e uma expectativa de crescimento até o ano de 2018 de 3 bilhões e mais de 700 milhões de watts. Bom, isso já deve ter sido alcançado e ultrapassado, né? Bom, e aí também vai o questionamento em relação ao que a Laura falou até agora. Nós estamos evoluindo muito, né, em relação à utilização dessas energias renováveis, porque faz muito bem para o nosso planeta, né? Na verdade, causa menos impactos, na verdade. Mas eu queria que vocês fizessem algumas pesquisas aí rápidas na casa de vocês em relação a daqui 20 anos. Qual seria a fonte de energia mais utilizada aí no nosso país, no Brasil e no mundo? Para a gente ter uma noção aí de quão importante é aprender sobre esse tipo de energia, né? Aprender sobre esse conteúdo aqui, tá bom? Mas então, de onde vem a energia? Né? Como já conversamos, a energia que chega até a sua casa, a energia elétrica, a energia das pilhas que você utiliza, o calor do sol, a energia do som, né, que nós escutamos, a energia do nosso movimento, a energia que faz a gente conversar, que faz a gente se movimentar, faz a gente escutar. Na verdade, gente, a energia, ela não se cria, a energia, ela não se perde, ela apenas se transforma. Então, a energia no nosso universo, ela existe desde quando ele foi criado, desde quando ele surgiu. E aqui no nosso planeta, no nosso universo, ela apenas está se transformando nos dias atuais. Então vamos ver um pouquinho aí dessas transformações, ok? Aqui temos alguns exemplos, olha só que interessante. Temos as pilhas e baterias, por exemplo. Como que isso funciona? Essa energia, ela é uma energia química sendo transformada em energia elétrica, por exemplo. Alguns elementos dentro daquela pilha, eles se interagem e eles conseguem proporcionar aí uma reação, essa interação. E essa reação, ela consegue dar início aí a uma energia elétrica, que é justamente relacionado aos elétrons, né, desses elementos, que é justamente a eletricidade. Então, essa transformação ocorre dessa forma, de uma forma bem geral. Aqui falando, bem genérica falando. Olha só as hidrelétricas, né? Como que funciona esse tipo de energia? É uma energia potencial gravitacional da água. Então, a água, ela está em cima de um penhasco, por exemplo, com uma energia potencial gravitacional, prestes a cair. Quando ela cai, essa energia potencial gravitacional, que estava segurando a água lá em cima, ela é transformada em energia cinética, que é o movimento dessas águas. E aí, essa energia cinética ela é transformada pela energia elétrica quando ela passa pelas hélices lá dentro da usina hidrelétrica, ok?
Então fica aí o convite para vocês utilizarem o simulador e também das pesquisas que vocês quiserem para entender também essas transformações, entenderem mais a fundo aí como ocorrem essas transformações. Bom, então esse aqui é o site do simulador que vocês irão entrar, tá bom? Ele se chama pet.colorado.edu, phet.colorado.edu. Nele, vocês vão entrar e vão ir lá naquela aba escrito simulações. Como estamos falando de energia, vamos lá nas simulações de física. E aqui nós vamos clicar em física. E logo abaixo vamos ter aqui várias opções de simuladores, né? Que vão simular várias situações e muitas delas presentes no nosso dia a dia também. Então é importante vocês vasculharem um pouco esse simulador para vocês aprenderem muita coisa. Tem muita informação aqui, tá bom? Eu só vou mostrar como entrar aqui no simulador das transformações de energia. Aqui nós vamos vir em sistemas, ok? Para a gente analisar alguns sistemas. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como a gente utiliza esses recursos, né, essas ferramentas, para a gente entender um pouco mais sobre essas transformações. Mas aqui eu só vou dar um exemplo, ok? Tem o meu vídeo lá entrando de uma forma mais didática. Aqui é mais eu mostrando mesmo como vocês entram, como iniciar, mas lá eu dou um outro exemplo também, tá? Se vocês quiserem analisar também o vídeo, fiquem à vontade. Aqui nós temos um menino que ele está numa bicicleta e que nessa bicicleta está conectada uma correia que também vai puxar essa polia maior. E essa polia ela está ligada a uma resistência que é um metal, né? Que está conectado também a um copo de água. E nesse copo de água nós vemos que tem um termômetro, né? Que vai medir aí a temperatura dessa água. Então eu vou pedir para vocês, antes de utilizarem os recursos e as ferramentas aqui, vou pedir para vocês acionarem esse quadradinho aqui para vocês verem as energias em ação, verem essa transformação, né, em ação. Nós temos aqui em azulzinho a energia mecânica, a energia elétrica, a energia térmica, a luminosa e embaixo a energia química, ok? Ali no canto superior direito. E temos aqui um copo de água com o termômetro. E vocês verão o que vai acontecer. Aqui eu aumento a velocidade do menininho pedalando, né? E aí nós vemos essa transformação de energia química, ou seja, dos alimentos que ele comeu, em energia mecânica. Ele está transformando em movimento, né? Aquela energia dos alimentos que ele comeu. Lembrando que essa energia ela também se perde de alguma forma nesse processo todo, muitas vezes em forma de calor. Então nós vemos aqui alguns quadradinhos com o E vermelho saindo. Ok? Então esse é o exemplo que eu queria dar para vocês, mas nós temos aqui também, ó, uma torneira, temos aqui o sol, temos a chaleira. Então eu peço que vocês fiquem à vontade e analisem bem esse simulador para vocês aprenderem bastante, ok? Falando em relação às transformações, né, eu gostaria também já falar para vocês, já adiantar para vocês, que eu falei no vídeo do simulador que ela se perde no processo lá, ela se perde em forma de calor. Mas, na verdade, já estou adiantando aqui, que ela apenas se dissipa naquela situação, naquele sistema, em forma de calor. Mas ela não se perde. Aqueles quadradinhos vermelhos é a liberação de calor, é a dissipação de calor naquele sistema de transformação de energia. Então, ele apenas se dissipa aí para o nosso meio ambiente, para o nosso universo. Ele não está sendo perdido, ele está sendo transformado em calor. Ok? Então, vai aí a pergunta para vocês. Como podemos realmente definir o que é energia? Pois é, professor Guilherme, não tem uma definição exata, né? Mas a nossa aula se encerra por hoje aqui e vocês vão acompanhar essa definição com os professores Alisson e Guilherme Maciel no próximo vídeo, ok?
Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Quero que vocês fiquem à vontade para nos procurar. Nós vamos estar em contato aí nesse período. Contem com a nossa ajuda do PIBID de Física aqui de Bauru, tá bom? Para ajudá-los a entender esses assuntos da física de uma forma mais rápida, de uma forma mais clara, de uma forma com mais cuidado. Estamos aqui para ajudá-los, para vocês adquirirem esse conhecimento que é tão importante para vocês crescerem aí profissionalmente, pessoalmente também, ok? Muito obrigado, gente. Galera, fica ainda uma última ressalva aqui no finalzinho da aula, que esses slides seguem para vocês também. Vocês podem simplesmente clicar aqui para abrir o simulador. O professor Guilherme também explica no vídeo como que abre, tá? E na nossa apostilinha e no nosso formulário, seguem algumas questõezinhas que envolvem o uso do simulador. Então vão lá, mexam, brinquem, se divirtam e espero que a próxima aula também seja muito boa para finalizar o conceito de energia para vocês. Obrigada. Se aprendam bastante. Obrigada por enquanto. Boas aulas. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.